Nós temos aqui muito conteúdo, né? Nós temos que tratar hoje sobre o novo CPC e o processo eletrônico. De imediato eu faço algumas considerações. Primeiramente, nós estamos tratando aqui eminentemente do que diz respeito a processo e peticionamento eletrônico, né? Então, eu não vou enfrentar questões dialéticas, eu não vou me aprofundar num didatismo, questões terminológicas, etimológicas, pontos polêmicos, discussões, os ICs, não é? Eu acredito que desde os 5 anos, né? Desde os 5 anos que nós temos essas discussões no Congresso, os juristas que lá estiveram têm muito mais capacidade do que esse que vos fala para tratar do que é pertinente, do que não é pertinente, do que vai melhorar, do que não vai melhorar. O objeto da nossa pesquisa é estritamente varrer o código, minerar o código e tentar extrair para os senhores o que muda em relação a processo eletrônico. Ponto, né? Então, esse é o nosso trabalho, eu, do Oscar, da Adriana, que também é a nossa moderadora do grupo, é levantar essas informações para que os senhores possam, de forma objetiva, dominar esse novo instituto, dominar esse novo instrumento para a prática de atos processuais. Se nós saímos daqui provocando a dúvida e agregando um pouco nesse sentido, nós já estamos satisfeitos, ok? As discussões nós teremos aqui, fazendo também uma outra consideração, o Dr. Marcos da Costa, assim como lá no início, né, criou as 10 medidas para a inclusão do advogado na era digital, lançou também, já existe um programa todo da OAB no sentido de levar o novo CPC, essa é a tônica, aliás, desse ano. Então, os senhores terão uma série de treinamentos, já existe um treinamento na ESA à disposição online dos senhores também, nós também faremos alguns treinamentos pela ESA, então, com certeza, os senhores vão poder se aprofundar nos detalhes do novo código, que são muitos, ok? Bom, o nosso ritmo vai ser rápido, realmente, né? Eu tenho 120 slides aqui, né? E eu preciso vencê-los, né? Nós vamos fazer de A a Z aqui, de petição inicial a recurso extraordinário. Então, nesse sentido, eu vou adotar um ritmo rápido, os senhores não precisam anotar a legislação, logicamente eu vou passar esses slides, ficam mais aqui para discussão, mais atenção no que nós vamos colocar, e estou à disposição para as perguntas também, trouxe 2 livros aqui, para que a gente possa fazer ao final. Vou falar do novo CPC, o processo eletrônico, as principais modificações, especificamente no que diz ao processo eletrônico e as referências finais, ok? O novo CPC, os senhores já devem ter conhecimento, né? Começou um debate lá em 2010, o PLS 166 de 2010, começou no Senado, tramitou no Senado, ingressou na Câmara dos Deputados com uma outra numeração, retornou ao Senado e um grupo de juristas, encabeçado, capitaneado pelo ministro Luiz Fux, tratou de fazer os últimos ajustes e nós estamos agora na iminência da aprovação do texto, da sanção presidencial. Estava conversando com o Dr. Marcos Cabello agora e ele me disse que isso já se encontra no gabinete, né, da presidenta. Então, aquilo que alguns juristas estimavam mais para o meio do ano pode ser antecipado. Então, há essa necessidade de nós tratarmos essa questão envolvendo o novo CPC. O que eu vou tratar aqui, eu trago artigos eu já faço a seleção dos artigos, mas é preciso deixar claro que nós não podemos garantir que o texto integralmente será o texto que vai ser sancionado, tá? Que se transmudará na lei. Nós estamos falando de um projeto de lei, de uma legislação projetada. Alguns destaques podem ocorrer, a numeração de artigos pode modificar. O que nós podemos garantir é que o que nós estamos tratando é muito próximo do que será sancionado, ou seja, do que vai para a sanção da Presidente da República, ok? Então, é nesse cenário que nós vimos um código que vigorou por 40 anos, e nós tivemos algumas modificações que impactam no processo eletrônico. Muitos disseram que se perdeu uma grande oportunidade de se legislar efetivamente sobre o processo eletrônico. Eu ouvi muitas críticas de magistrados no sentido de que como pode um CPC do século XXI, do ano de 2015, fazer menção ao termo telegrama, ainda em algumas de suas disposições, né? E isso existe. Para outros juristas não era o caso de enfrentar processo eletrônico nesta legislação ordinária, seria o caso de deixar para a lei do processo eletrônico. O fato é que nós temos algumas lacunas e algumas modificações. Os atos praticados por meio eletrônico, nós já temos que eles podem ser praticados por força da Lei 11.419, de 2006, a lei do processo eletrônico, que alterou. Nós temos pequenas e quase que insignificantes modificações introduzidas pelo novo CPC, como essa, por exemplo, né, onde os atos e termos do processo serão digitados, o acréscimo apenas
da palavra digitado, né, no seu artigo. Mas também temos modificações profundas no que diz respeito a peticionamento eletrônico, como audiência, por exemplo, né, a possibilidade da audiência por videoconferência, a citação eletrônica, a efetivação da citação eletrônica, são alguns dos instrumentos que nós vamos tratar aqui também. O que nós sabíamos em relação ao Código Buzaide, ao Código de 73? Nós sabíamos que a Lei do Processo Eletrônico, e antes da Lei do Processo Eletrônico, a Lei 11.280, alterou o artigo 154 do Código de Processo Civil para prever o quê, senhores? Esse texto da lei, que os tribunais, no âmbito da sua respectiva jurisdição, eles irão regulamentar a prática de atos processuais por meio eletrônico, desde que esses atos eles respeitem a infraestrutura de chaves públicas, que é a estrutura mestre para que eu tenha hoje, para que o senhor, para que a senhora tenha o seu certificado digital em mãos. É um verdadeiro cartório virtual. Quando você assina uma petição, a OAB fala que você atestando como se fosse um tabelião, e alguém atesta a OAB que a OAB é a OAB também. Isso já estava disposto no Código. Grandes problemas nós tivemos. Nós temos hoje 43 sistemas distintos em todo o Brasil de processo eletrônico. Né? Nós sabemos as dificuldades. É SAGE, é PJE, é Projude, dentre outros sistemas. Tocantins adota um sistema próprio, graças a essa disposição. No novo CPC, na versão de junho de 2010, do Senado, essa questão era resolvida. Ao invés dos tribunais regulamentarem a prática de atos processuais, a sistemática, parágrafo 4º era inserido no sentido de o CNJ vai unificar a prática de atos processuais por meio eletrônico. Eu tenho uma disposição expressa no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça iria promover essa unificação. Resolveria o problema. Hoje o CNJ está tentando unificar pelo PJE, pelo processo judicial eletrônico, que é aquele que o senhor, que a senhora, no estado de São Paulo, utiliza na Justiça do Trabalho. No entanto, os tribunais não querem. Nós somos aqui testemunhas, estivemos aqui no dia 28 de janeiro, né, doutor Rui, de 2013, onde no dia 4 de fevereiro de 2013, o Foro Central ingressaria na seara digital. Os tribunais investiram 30 milhões no SAGE, e não querem trocar. O novo CPC colocaria isso por lei. Tiraria a autonomia administrativa dos tribunais, na versão de 2010. Na versão de 2014, essa, aprovada no Senado, em dezembro, que é a que nós vamos tratar aqui. Nós temos um livro 4, que é dos atos processuais, e temos uma seção específica para a prática eletrônica dos atos processuais. O que eu coloco em azul para os senhores aqui é justamente as inserções que tratam de processo e peticionamento eletrônico. Nós temos algumas garantias novas, né? O processo eletrônico ele tem que respeitar a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes, ele tem que respeitar a acessibilidade. Eu capacitei muitas pessoas com deficiência visual, com deficiências mais variadas, com problemas sérios para acessar o processo eletrônico e, principalmente, a independência da plataforma computacional. Eu não posso ficar na mão de uma empresa. Eu, enquanto prestador de serviço de processo e peticionamento eletrônico, eu não posso ficar na mão de uma empresa que cai fora do ar e que me cobra por módulos e que ingessa o meu sistema. Tudo isso vem previsto agora no novo CPC. Bom, mas quem regulamenta, Milagre? Você não tratou sobre isso. Você introduziu, disse que a reforma ia imputar ao CNJ. Atualmente, no Código de 73, quem regulamenta são os tribunais estaduais. Como ficou na versão de 2014? Está lá, senhores. Artigo 194. Vai competir, sim, ao Conselho Nacional de Justiça, mas, supletivamente, aos tribunais regulamentar as práticas, disciplinando, inclusive, a incorporação progressiva de novos avanços e editando as medidas que forem necessárias. Ora, com a aprovação deste código, eu terei, então, a legitimação legal que o CNJ precisa para impor um único sistema, um PJE, ainda que os tribunais possam ter regulamentação supletiva. O que aconteceu? O CNJ já expediu essa resolução em dezembro de 2013, só que os tribunais não cumpriram.
E a resolução do CNJ diz, você, tribunal, não gaste mais um centavo em uma solução que não seja uma solução nossa, que não seja o PJE. Os tribunais não cumpriram, recorreram, nós temos mandados de segurança da Ordem dos Advogados do Brasil, mas o novo CPC, a lei, vai prever essa capacidade, vai dar esse poder, vai aumentar o poder do CNJ. Está rolando esse memezinho na internet, é bem interessante, né? Aprendi a mexer no ESAGE, aí depois, vai mudar para o PJE, né? Imagina, senhores, né? Agora que vocês já estão dominando, né? Já conhecem a situação e, de repente, olha, vamos mudar. Isso não vai ser bem assim. Vai ter muita discussão e nós temos que ficar atento em relação a isso. Novidades em relação ao novo CPC. Divulgação de problemas técnicos. Quem conhece aqui o aviso de indisponibilidade do sistema? Quem não conhece, né? Isso é recorrente hoje. Só que isso era previsto na Lei do Processo Eletrônico, era previsto na Resolução 551 do Tribunal de Justiça, mas nós não tínhamos previsão legal. O legislador quis inserir essa previsão legal. Ou seja, agora eu tenho na lei, no artigo 195 do novo CPC, a disposição de que isto deve ser publicado na rede mundial de computadores e aquela justa causa, qual é a justa causa? A justa causa que legitima você praticar o ato no papel, ela também poderá se dar quando o sistema estiver fora do ar, com erro ou com omissão do serventuário da justiça. Evoluímos nesse aspecto, né? Melhoramos nesse sentido. Eu posso praticar o ato em papel porque é uma justa causa diante da indisponibilidade. Isso é interessante também. Outro ponto interessante também, a justa causa considera-se o evento alheio à vontade da parte que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Então, a indisponibilidade agora vem prevista em lei. Pasmem os senhores, alguns tribunais não publicam a indisponibilidade, ou demoram para publicar a indisponibilidade, o que prejudica o jurisdicionado e, sobretudo, aquele que o representa, que somos nós, os advogados. Equipamentos para a prática de atos processuais. Alguns criticaram, outros não criticaram. Fato é, senhores, que agora eu tenho lei. Artigo 196 dispõe que as unidades do Poder Judiciário deverão dotar de equipamentos para a prática de atos processuais por meios eletrônicos. Bom, até aí tudo bem, né? Eu tinha resoluções, etc. Aí que vem o parágrafo e nos coloca aqui, será admitida a prática de ato por meio não eletrônico no local onde não estiverem disponibilizados estes equipamentos. Os senhores conseguem perceber o problema que isso vai gerar, né? Chegou num fórum qualquer, numa comarca qualquer, não identificou o equipamento, você pode praticar o ato por meio não eletrônico, por meio físico, por papel. Não, mas vá até o sistema, não existe disposição, não tem equipamentos, vocês estão violando o artigo 196 do novo CPC. Também uma disposição que vai gerar discussões e muita água promete rolar nesse sentido. Outro ponto enfatizado é a acessibilidade. Pessoas com deficiência vão ter acesso garantido aos sites de processo e peticionamento eletrônico. Senhores, disposição legal. Quanto tempo demorará para ser implementado isso, para ser regulamentado? Hoje os sites não são acessíveis, não são de fácil navegação, interação, e isso vai precisar ser ajustado porque eu tenho disposição legal também. Uma disposição interessante que eu decidi juntar aqui para mostrar aos senhores também é quando o advogado litiga em causa própria. Todos nós sabemos que ele tem que juntar uma série de documentos e, principalmente, comunicar a mudança de endereço, quando ele atua em causa própria. E aí vem uma inovação trazida pelo novo CPC. Serão consideradas válidas as intimações enviadas por carta registrada ou meio eletrônico ao endereço constante dos autos, sempre que ele não informar, ou se não for possível informar o novo endereço. Espera lá, um parênteses aqui. Então eu tenho um sistema e eu tenho que dispor de um e-mail agora para receber eventualmente este tipo de intimação, essa notificação e assim por diante. É o que diz o artigo 106 do novo, é o que reza o artigo 106 do novo CPC. Ou seja, se o advogado infringir o disposto, ou seja, não fornecer endereço, não fornecer dados para que ele possa ser intimado, vão poder disparar um e-mail para o advogado. Não vai precisar nem do SAGE, nem do DJE, vão poder disparar um e-mail para o advogado. Atos processuais em processos não eletrônicos. O código pecou aqui, pecou não, né? Se omitiu no sentido de alterar algo que, embora não tivesse muita reflexão prática, poderia ser melhorado, né? O primeiro ponto é esse, né?
Os horários de prática de atos processuais, dias úteis, das 6 às 20 horas. E aí vem um parágrafo terceiro, que eu vou pedir ajuda aos universitários, né? Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, esta deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum, conforme o disposto na Lei de Organização Judiciária Local. Ou seja, embora eu tenha um parâmetro de horário em relação à disponibilidade do Poder Judiciário, isso pode ser alterado pelo parágrafo 3º. Ou seja, um fomento no sentido de prejudicar, de diminuir a prática de atos por meios não eletrônicos. E não corrigiram, né, as 24 horas, né, da prática de ato processual quando ocorre no último dia do prazo, ou seja, meu prazo é hoje é o último dia do prazo, eu posso praticar esse ato até as 23h59, não até as 24 horas, isso passou batido na reforma do novo CPC. Termo inicial para contagem do prazo, nós já sabíamos, não precisava de uma alteração legal, mas nós já sabíamos, com base na Lei do Processo Eletrônico, com base na Resolução 551, que regulamenta o processo eletrônico no Estado de São Paulo, que o termo inicial agora não é da data da publicação, né? Mas assim, não é da data da disponibilização, mas a data da publicação é considerado o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário da Justiça Eletrônica, de um comunicado judicial qualquer. Basicamente, o legislador transformou em parágrafo da lei, ou seja, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no diário. Já tinha regulamento, foi inserido na legislação agora essa garantia, ou seja, publicou no Diário da Justiça Eletrônico, na verdade é disponibilização. Primeiro dia útil seguinte é a publicação. Litisconsórcio, mudança significativa, né? Nós tínhamos um problema sério, os juízes começaram a despachar no sentido de que o prazo não contava-se em dobro, não haveria por que fazer essa concessão no processo, já que o processo é eletrônico. As partes têm acesso aos autos 24 horas por dia, feriado, final de semana, concomitantemente, simultaneamente. E muitos revoltados. Ora, tudo bem, mas é a lei. Artigo 191 do CPC. Mude-se a lei, então, caso não entenda que é o caso do prazo em dobro no litisconsórcio em processo eletrônico. Pois bem, a lei foi modificada. Tá? Então, não se aplica o disposto no caput em autos de processos eletrônicos. Então, não existe mais o caso do litisconsorte, que tem prazo em dobro com procuradores distintos para suas manifestações. Inclusive, no grupo, alguém fez essa pergunta recentemente, né? Até coloquei lá que com o novo CPC essa questão está resolvida, especificamente no que diz respeito a processo eletrônico. O que já corresponde, senhores e senhoras, a uma realidade jurisprudencial. Nós temos aqui um agravo que já recente, né, que já 2013, que já consignava que a regra contida no artigo 191 do CPC não se aplica ao processo eletrônico. Gerou muita controvérsia, juízes legislando, isso vai ser pacificado agora com o novo CPC. Precatórias, né? Nós temos aqui, na precatórias, nós temos a questão do telegrama, que é removido. Basicamente, a precatória continua da mesma forma. A comunicação da citação ou da intimação do juízo deprecado ao deprecante foi inserida uma palavrinha lá, pode ser comunicada por meio eletrônico. No antigo CPC, alguém pode dizer, não, já existia isso, sim, mas só para as execuções. Agora nós temos geral, para todo tipo de processo em que haja a expedição de uma carta precatória, o que nós entendemos, isso poderá agilizar, então, o cumprimento da diligência. Isso precisa ser regulamentado, né? Nós temos uma série de dúvidas, como isso vai ocorrer? Vai ser e-mail, vai ser um comunicado, vai ser no SAGE, vai ser um SMS, vai ser um WhatsApp? Não sei como é que isso vai ser operacionalizado. Representação contra o magistrado. Ora, a sua palestra é sobre o novo CPC e o processo eletrônico, né? O que tem a ver a representação contra o magistrado. Primeiro, que eu acredito que é interessante constar isso, ser de conhecimento de todos. Segundo, que isso existia no Código Buzaide, um único artigo. Nós não tínhamos um procedimento claro de como isso funcionava, o que inviabilizava a operação desse instituto. Do advogado lesado, representação contra o magistrado que não cumpre prazo, né? Excede os prazos previstos em lei. E agora nós temos um detalhamento nestes dois parágrafos que são inseridos no novo CPC. Basicamente, representação é feita e o juiz vai ser intimado ou notificado para responder
de forma eletrônica. Por isso que eu estou citando aqui. Né? Ele vai responder, vai justificar os seus fundamentos, porque atrasou, independentemente, será determinado a ele que cumpra o ato. Caso ele não cumpra o ato, poderá haver a substituição do juiz para que haja o ato, a decisão, em 10 dias. Uma inovação. No CPC de 1973 só estava um artigo, olha, poderá haver uma representação em face de um magistrado. E procedimento eletrônico também, né? O procedimento ao qual o juiz fica sabendo de uma representação e responde esta representação. Ok? Bom, procedimento. Procedimento é algo muito interessante. Nós tínhamos o procedimento comum, que é o procedimento residual, ou seja, após os procedimentos especiais, nós temos o procedimento comum. Falando em procedimentos especiais, é interessante que se aprofunde nos procedimentos especiais. Nós tivemos a supressão de alguns, posse em nome do nascituro. Eu vi um desembargador falando do Rio de Janeiro, que ele fez um levantamento para convencer os congressistas a remover a posse em nome do nascituro. Em 40 anos de código, nunca teve uma medida dessa no TJ do Rio. E em São Paulo, teve uma posse em nome do nascituro. E sabe qual foi o resultado dela? Ela perdeu o objeto, porque a criança nasceu. Né? Então, dá para imaginar a utilidade. Né? Nós tivemos algumas substituições, algumas exclusões. O procedimento comum, sumário e ordinário. Basicamente, agora, nós temos apenas o procedimento comum ordinário. Né? Ou seja, o procedimento sumário ele foi incorporado. Alguns institutos do procedimento sumário foram incorporados no procedimento ordinário. Procedimento comum, um só. Rito ordinário, por inteligência do artigo 316 do novo CPC. Bom, e o que isso vai mudar? Basicamente, o sumário eu ia lá, apresentava minha contestação em audiência. Não é bem assim. Né? Alguns institutos vão manter, outros não. Mas, basicamente, o procedimento é um só. Vamos falar de SAGE. Senhores lá no SAGE vão fazer um peticionamento, petição inicial de primeira instância. Hoje, na classe do processo, ainda existe lá, né? Processo de conhecimento, procedimento ordinário e sumário. O 22 deve sumir, né? Ou seja, enquanto não sumir, os senhores não classifiquem mais a ação dos senhores como procedimento sumário na vigência do novo código. Essa adaptação vai ser feita, não existe mais o procedimento ordinário e sumário no processo de conhecimento. Então, somente o procedimento ordinário. Essa modificação será feita em requisitos da petição inicial. Milagre, o que muda nos requisitos da petição inicial no novo CPC? Basicamente, nós não temos alterações significativas, a não ser que agora o senhor, ao preencher os requisitos da petição inicial, nome, prenome, endereço, etc., tanto do autor como do réu, terá que cadastrar o endereço eletrônico. Tudo bem, né? Tem que procurar o e-mail, etc., do colega, não só do autor, mas como do réu, do requerido. Mas o parágrafo 1º ele traz um ponto interessante que eu ainda não identifiquei como isso pode ser utilizado, mas caso não disponha das informações previstas, poderá o autor na petição requerer as diligências, ou seja, um ofício, uma intimação, para que haja a complementação dos dados. Basicamente, a inserção do e-mail na qualificação das partes. Isso vai na peça, tá? Não vai no ESAGE, até porque nós não temos isso no ESAGE ainda. A petição inicial deve ser acompanhada da procuração, e aí uma redação tanto quanto estranha, né? Que conterá os endereços do advogado eletrônico e não eletrônico. Né? Poxa. Enfim, né? Essa é a comissão que avaliou. Poderia colocar, conterá o endereço do advogado e o e-mail. Vamos no SAGE. O que o pessoal está postando dos grupos? Olha, então eu vou ter que criar lá um documento e-mail e colocar o e-mail quando eu for anexar documentos no SAGE? Não, não será assim. Simplesmente petição inicial. Né? Existe sim aquela classe que ninguém nunca usa, né? Que é a classe e-mail. Né? Lá no tipo de documento que eu vou anexar, tem a classe e-mail. Nunca vi ninguém usando. Né? Todo mundo põe como documento. Você não vai usar ela. O que pode surgir no SAGE é um cadastro de e-mail. E até nós estamos pugnando nesse sentido. Né? Que ocorra lá no cadastro de dados básicos o e-mail onde você informa lá. Pouco importa se você informou na peça ou não, no cadastramento já está informado e fica salvo para as próximas petições. Melhor ou não? Acredito que seja melhor do que colocar na peça. Tutelas de urgência. Né? As tutelas de urgência já existem há muito tempo.
nós tínhamos as tutelas satisfativas, como a tutela antecipada, e as não satisfativas, como a medida cautelar. Basicamente, elas foram agrupadas e elas têm algumas modificações interessantes que cabem a nós tratarmos aqui. Basicamente, agora eu tenho um livro 5, da tutela provisória, e eu tenho os capítulos que tratam da tutela antecipada, requerida em caráter antecedente, e da medida cautelar, requerida em caráter antecedente. Bom, tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Quem vai precisar disso? Ouço eu em dos congressos que participei de processo eletrônico. E um desembargador do Rio de Janeiro colocou bem interessante isso, né? Sua mãe está morrendo, precisa de remédio, senão ela vai morrer, precisa de uma cirurgia, e você vai entrar com uma tutela simplesmente resumindo o pedido da tutela antecipada. Hoje você não pode fazer isso, vai dar lá um 282, uma inépcia, complemente, emende a inicial para que eu possa apreciar esse pedido urgente. Tá? E hoje, infelizmente, é assim. A gente não teria essa flexibilidade no sentido de fazer uma petição meia-boca de urgência ali para o ato para que ela possa fazer efetivamente a cirurgia. Tá? Então, graças a essa reflexão é que foi inserido esta modificação na tutela antecipada. Basicamente é isso que ocorre aqui, senhores. À medida que era pedido em procedimento autônomo, eu peço na principal, posso não mencionar os elementos da principal, requerendo a urgência. Se for deferida, eu terei prazo para emendar a inicial. Opa, pera lá, vamos repetir então. Olha aqui no artigo 301. A petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e indicação do pedido final, com a exposição da lide e do direito que busca realizar, do perigo de dano, periculum in mori, fum boniuris. Né? E o autor, se concedida a tutela antecipada, ele deverá então aditar a petição inicial, complementando logicamente a argumentação, juntando novos documentos e confirmando o pedido da tutela final. Olha, essa é uma modificação interessante. Então, no caso daquela mãe, daquele cidadão que está urgente, ele não vai precisar fazer uma petição completa, inicial, com pedido principal, mas tão somente se restringir ao pedido antecipatório. Se deferida a medida, ele então terá um prazo para emendar, completar a sua peça, né? Não é uma nova petição, mas simplesmente completar a sua peça com o pedido principal e demais elementos. Bom, e se, nesse caso, né, o aditamento não ocorrer? Se o aditamento não ocorrer, o processo será extinto sem resolução do mérito. Né? E o aditamento a que se refere o artigo, ele diz respeito, está relacionado, vai se dar nos mesmos autos, sem a incidência de custas processual. Okay? Então, basicamente, não se trata de uma nova petição, mas um aditamento que se dá nos mesmos autos e sem a incidência de custas processuais. E a pergunta que os senhores devem ter em mente é essa, né? Bom, mas o juiz não deferiu a minha tutela antecipada. Basicamente, você será intimado para emendá-la em 5 dias. Se ele deferiu, você tem 15 dias. Se ele não deferiu, você tem 5 dias, por força do parágrafo 6º do artigo 301 do novo CPC. Bom, vamos lá para o SAGE, né? Que o nosso objetivo aqui é linkar novo CPC com o SAGE. Não vejo mudança alguma. Né? O senhor vai, basicamente, no cadastro de dados básicos, continuar marcando que tem um pedido liminar, tutela antecipada. Podemos aqui entrar numa reflexão, que seria interessante, um campo que marca que não está inserido o pedido principal? Não sei. Isso vai precisar ser evoluído, debatido e discutido. Por hora, o SAGE vai ser usado da mesma forma. Petição inicial de primeiro grau, cadastro de dados básicos, o senhor marca a tutela antecipada, podendo, logicamente, informar na peça que não contém o pedido principal, considerando ser uma tutela de urgência antecedente ou contemporânea. Ok? Vamos para cautelar, então. Quase igual. Cautelar hoje, como é que funciona, senhores? Eu entro com uma cautelar uma medida cautelar que é antecedente, né? E também nesse congresso eu ouvi essa palavra, né? Nós não precisamos do processo cautelar, nós precisamos das medidas cautelares, mas não do processo cautelar em si. Né? Há necessidade do processo cautelar? Bom, hoje em dia entrava com uma ação preparatória, uma medida cautelar preparatória efetivada, eu tinha 30 dias para ingressar com a principal. Peticionamento intermediário ou inicial? Inicial, uma nova ação. Né? Isso muda com o novo CPC. Como que funciona na sistemática do novo CPC? Do mesmo modo, na tutela antecipada. O pedido principal é apresentado
e nos mesmos autos no prazo de 30 dias, não dependendo do aditamento de novas custas processuais. Então é isso. Entrou com a cautelar, efetivou a cautelar, o pedido terá que ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, apresentado nos mesmos autos, e sem a necessidade do pagamento de custas, ok? Então é bem simples, não tenho mais a ação principal, não preciso mais entrar com uma nova petição. O que era cautelar? 2 petições, 2 contestações, 2 decisões, e muitas vezes 2 custas, o doutor Oscar bem colocou, e muitas vezes o camarada entrava com a cautelar tão somente pela liminar, deferida liminar, ele esquecia a cautelar. É ou não é? Não contestava mais a cautelar, não está nem aí, movimento de processo em 48 horas, segue o prosseguimento, já conseguiu o que eu precisava. Isso foi modificado no processo eletrônico. Do mesmo modo, se o juiz indeferir, o indeferimento da cautelar não vai obstar que a parte formule o pedido principal. Então, entrou com a cautelar, juiz indeferiu, você pode formular o pedido principal, se assim já não o fez, ok? Basicamente, no SAGE, as dúvidas que surgem, classe da ação. Bom, e agora? Qual é a classe da ação? Qual a classe da cautelar? Após o protocolo inicial ou intermediário? E principalmente, onde está essa classe? Aditamento da inicial. Eu dou um livro para quem achar onde está essa classe aditamento da inicial. Quando se tornar principal, aquilo que nasceu cautelar, quando se tornar principal, quem vai mudar a classe? Eu pergunto aos senhores, você consegue alterar a classe depois que o processo está proposto? Embora alguns juízes, de vez em quando, despachem, intime-se ao autor para alterar a classe da ação. Sob pena de extinção, reclassifique a ação, apresentando um índice. Não existe, eu não tenho essa possibilidade. Basicamente, cautelar, petição inicial. A classe, processo cautelar, está lá. Não muda nada, eu tenho aquelas categorias, os assuntos. Todas as medidas cautelares, a posse em nome do nascituro vai sair. Em breve. Eu vou lá e vou marcar, simplesmente. Bom, efetivou a cautelar ou não efetivou a cautelar, eu tenho 30 dias para emendar o pedido. Quando eu for emendar o pedido, petição? Emenda inicial. Intermediária ou inicial? Intermediária, basicamente, cadastrando. O processo vai seguir inteiro como cautelar. Quem vai alterar isso para o assunto principal não serão nós, porque nós não temos como fazer isso no sistema. O escrevente altera ou segue como cautelar até o final. Tudo bem? Ok até aqui? Julgamento parcial do mérito, uma inovação trazida também, embora não muito relevante, eu entendi interessante citar os senhores. Extinguiu-se a velha ação declaratória incidental, que é algo que ninguém nunca viu, é igual cabeça de bacalhau, quem conhece uma ação declaratória incidental? Basicamente, agora eu tenho o julgamento parcial do mérito. Esse julgamento parcial do mérito dar-se-á nos casos em que o pedido mostrar incontroverso ou tiver em condições de julgamento. E essa decisão ela é impugnável por meio do agravo de instrumento. E quando eu falo de agravo de instrumento, não custa nada lembrar aos senhores, peticionamento eletrônico de segundo grau. E aí eu faço o quê? Um peticionamento eletrônico de primeiro grau, fazendo o quê? Informando o juiz de primeira instância da interposição do agravo, está correto? Por enquanto tá, vai mudar. Por enquanto é isso. Então você vai lá, agrava, extrai os DOC, peticiona de novo, o carimbo fica tudo sobrescrito, até hoje não resolveram o problema do carimbo, e segue. Isso vai mudar com o processo eletrônico, com o novo CPC, nós vamos chegar lá nos recursos. Citação eletrônica, outra coisa que ninguém nunca viu. Está previsto na lei, está previsto lá na lei 11.419, todos esperavam que isso poderia ocorrer, nós sempre entendemos que isso é impossível de ocorrer, se poucas pessoas têm certificado digital, imagina, se poucos advogados têm certificado digital, imagina pessoas para fazer o chamamento ao processo. Incrivelmente foi inserido esse parágrafo primeiro, que certamente vai motivar os tribunais a apressarem a citação eletrônica. Para todo mundo? Não. Para essas pessoas aqui. Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas ficam obrigadas a manter cadastro junto aos sistemas de processo e autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Meu Deus, Mas nem todos têm. Como você vai cruzar? Como você vai se cadastrar em todos os tribunais?
Né? Quem vai te intimar para fazer seu cadastramento? São questões que carecem de resposta. O fato é que está passando, o CPC está ingressando no ordenamento jurídico, essa legislação projetada com esse parágrafo 1º, que vai, de certo modo, avançar nesse sentido, da citação eletrônica, que era algo absolutamente fora de cogitação. O processo eletrônico, não existe citação eletrônica, muito menos intimação eletrônica. Nós temos a intimação eletrônica no Brasil suspensa pelo CNJ, resolução 128, suspensa. Nenhum sistema deve se fazer intimação eletrônica, é DJE, não é isso, gente? E como agora eu vou tratar de citação eletrônica. Hora certa, uma pequena disposição na hora certa, né? Basicamente citação por hora certa, compareceu 3 vezes, não encontrou, poderia fazer esse comunicado que normalmente ia por carta, telegrama e agora pode ir por e-mail. Né? Então, se eu não tenho lá o endereço, se eu não tenho como fazer essa comunicação da citação por hora certa, eu vou lá no Google, coloco o nome do cara, e o primeiro e-mail que apareceu, eu vou lá e disparo para ele. Né? Eu, enquanto escrevente. Isso vai gerar problemas também. Porque um dos vícios mais graves, o vício mais grave dos graves do processo civil é a ausência de citação ou do comunicado da citação por hora certa. Intimação eletrônica, que muda. Vamos lá, né? A intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém, né? Sem querer fazer aqui nada no teor professoral ou didatismo, mas nova disposição aqui, é facultado aos advogados promoverem a intimação do advogado da outra parte por meio de correio, juntando aos autos a seguir a cópia do ofício de intimação e aviso do recebimento. Bom, podia ter melhorado, ter inovado, né? Colocado, né? Basicamente o AR. E ao advogado da parte contrária. Né? E, mediante correio, essa é a atualização do novo CPC. Né? Não inovou em nenhum sentido, né? E-mail, enfim, meio eletrônico continua da mesma forma. Em relação às intimações, nós temos agora as disposições expressas na lei, que sempre que possível elas dar-se-ão por meio eletrônico. Né? Então, quando não realizadas por meio eletrônico, serão consideradas feitas pela publicação dos atos no órgão oficial. A regra não era essa, né? Agora nós temos uma modificação. Só se inviável a intimação por meio eletrônico é ela que se dará por meio pessoal, oficial de justiça, ou por meio de correio. Eu não tinha disposição legal sobre isso. Tá? Tinha a lei do processo eletrônico que diria poder-se-á praticar a intimação por meio eletrônico. Agora eu estou criando uma regra aqui. O que os senhores precisam estar cientes? Pode ocorrer, no âmbito da regulamentação dos tribunais, modificações no sentido de avançar numa intimação eletrônica. Tá? Isso não é algo fora da realidade. A intimação só vai ser feita por oficial de justiça, e isso é disposição do novo CPC, quando frustrada a intimação por meio eletrônico. Está lá, artigo 273. Como que fica essa resolução do CNJ? Né? A resolução 128 do CNJ, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que suspendeu as intimações por meio eletrônico. Né? Sobretudo no âmbito da justiça trabalhista, né? Consignando que elas devem ocorrer via diário da justiça eletrônica. Vai tornar sem efeito, nós temos uma lei agora, né? O novo CPC, e essa resolução ela não vai harmonizar com o texto do novo CPC. Audiência preliminar. Bom, Código do Buzaide, Código de 1973. Petição inicial preencher os requisitos, determinar a citação do réu para apresentar a contestação. Esqueçam isso agora. Petição inicial preencher os requisitos, vamos citar o réu para comparecer à audiência preliminar ou audiência de conciliação e mediação, com antecedência mínima de 30 dias. Bom, aí começamos a pensar. Poderá haver, então, mais de uma sessão destinada a esta conciliação, né, que não será excedente a 2 meses da primeira. Então, imagina, você foi citado 30 dias, remarcou 2 meses, 90 dias depois. Né? 90 dias depois você pode ainda estar na fase praticando a audiência preliminar, a audiência de conciliação e mediação. Bom, e aí, o que eu posso fazer em relação a isso? Primeiro, as partes podem manifestar o seu não interesse na audiência preliminar. Em que momento e como? Se for o autor já vai ter que indicar na inicial o seu não interesse, né, o seu desinteresse na autocomposição, na audiência preliminar. E se for o réu, por petição apresentada com 10 dias de antecedência da audiência.
Então, novos peticionamentos, né? Imagina que você é citado para uma audiência em Manaus, né? Imagina que você é citado para comparecer a uma audiência em Manaus e o foro é incompetente. Imagina o gasto. Muitas vezes pode haver o acordo, você produzindo a sua contestação. Um tópico interessante agora que o novo CPC nos traz é o parágrafo 7º, que dá base legal para que as audiências possam ser realizadas por meios eletrônicos. Ah, tudo bem. Eu quero ver isso sair do papel. Eu quero ver isso sair do papel. A doutora disse que pode ser difícil. Agora eu tenho base legal para a audiência ser ocorrida, se realizar por meio eletrônico. Bom, então quer dizer que eu não sou citado mais para contestar. Eu sou citado para comparecer numa audiência de mediação. E eu não quero participar. Como que eu vou fazer isso no SAGE? Bom, primeiro, no SAGE, na mesma petição inicial, eu vou criar um tópico para declarar meu não interesse em participar dessa audiência. Sendo autor, sendo réu, qual a categoria desse documento de não interesse? Ninguém respondeu para a gente ainda. Sendo réu, vai ser petição intermediária. Ponto. Só isso que nós sabemos. Como não tem categoria ainda, na dúvida, o que nós fazemos sempre? Avante. Né? Petições diversas. Isso pode ser implementado? Pode ser implementado. Por hora é isso que eu tenho a passar aos senhores. Né? O peticionamento, imagine um caso dessa situação, né? Eu posso peticionar meu não interesse na audiência em até 10 dias da realização da mesma. E eu peticiono no 10º dia de antecedência. O cartório demora 10 dias para juntar. E aí? Isso acontece ou é hipotético? Acho que é hipotético, né? Eu estou forçando. Estou forçando. Contestação. Pois bem, e aí? Que hora que eu vou contestar, né? Primeiramente, contestação 15 dias. Aliás, todos os prazos são 15 dias, com exceção dos embargos de declaração. Houve uma unificação para peticionar, para responder. Né? Termo inicial da minha contestação. Primeiro, da audiência preliminar. Se ela for infrutífera. Não teve acordo? Não teve. Daí, passa a nascer, então, o prazo, passa a correr o prazo para a contestação. Termo inicial para que eu possa, do prazo para a apresentação da contestação. Caso não compareça na audiência, caso tenha feito o pedido de cancelamento da data do protocolo, e não é da recepção do pedido de cancelamento. Preste atenção nisso. É eletrônico. É na data do protocolo. Se eu protocolei hoje, que eu não tenho interesse naquela audiência, 15 dias eu tenho que apresentar a minha contestação. Logicamente, excluo esse dia, 15 dias eu tenho que apresentar a minha contestação. Ok? Essa é a contestação. Bom, pode ocorrer a exceção de incompetência, um incidente. O que mudou na exceção de incompetência no novo CPC? Mudou muito. Com certeza mudou muito. Primeiro, exceção de incompetência era um peticionamento intermediário, procede. Primeiro, exceção de incompetência suspendia o processo principal. E terceiro, né, a exceção de incompetência, ela era feita em apartado, né, um incidente em apartado. Né? Isso vai mudar completamente. A exceção de incompetência agora ela é alegada na contestação. Vamos lá, é rápido, eu sei, vou deixar o material para os senhores. Exceção de incompetência como um incidente não existe mais, não ingressem mais com uma petição intermediária. Exceção de incompetência, que vai suspender o prazo da sua contestação. Não! Agora você vai ingressar com uma petição intermediária, contestação, e logo de início, né, vai alegar a exceção de incompetência. Se alegada a exceção de incompetência, a realização da audiência preliminar será suspensa, ou se ela tiver sido designada. Então imagine lá, está lá o mandado de citação para comparecer à audiência preliminar. Alegou a exceção de incompetência, ela está suspensa. Após decidida e definida a competência, então o juízo competente vai designar uma nova data para a audiência de conciliação e mediação. E aí surgem algumas dúvidas, né? Puxa, imagina lá o acadêmico, né? Você acabou de dizer que o prazo, termacó para que você possa juntar a sua contestação é da audiência preliminar. E você acabou de dizer agora que a exceção de incompetência tem que ser juntada juntamente com a contestação, incorporada, ela está na contestação. Ora, e ela suspende a audiência. Como eu vou fazer isso então? Basicamente, essa é uma solução, é a resposta que nós temos. Quando você for exceptuar, necessariamente você vai ter que apresentar a sua contestação. Bom, e aí?
Vou poder contestar de novo depois que definiu a competência? Não, preclusão consumativa. Esse é o nosso entendimento, não faz sentido algum. Se tiver exceção, você vai ter que apresentar a exceção, você vai apresentar a sua exceção antes da audiência. Não tem sentido, né? Se apresentar após, depois de ter ido para Manaus. E apresentando a exceção, ela tem que ir na contestação. Logo, definida a competência, teve a audiência, você já praticou o ato da contestação. Okay? Mas são confusões, né? São adaptações que vão gerar problema. Então lembra lá no Código de 73, a contestação e a reconvenção serão oferecidas simultaneamente, em peças autônomas, a exceção processada em apartado, mudava só o finalzinho do número do processo, recebida a exceção, o processo ficaria suspenso. Na verdade, suspende a audiência de conciliação, até decidir sobre a incompetência. Decidiu, o juízo que foi fixado a competência vai redesignar a audiência preliminar, ok? Então isso aqui já era, acabou com o código na sua última versão, na legislação projetada de dezembro de 2014. Vamos para o SAG então. Exceção de incompetência não é mais apartada, tá? Então, antigamente, o que nós fazíamos? Aliás, o que nós fazemos hoje? Petição intermediária, lá vai ter a categoria incidente, dentro da categoria incidente, tipo de petição, e vai ter exceção de incompetência. Isso é o que eu faço hoje. E que eu vou fazer com o novo código? Petição intermediária e contestação. Lá dentro da contestação tem que ter a sua exceção de incompetência. Reconvenção. Petição intermediária ou petição inicial? E aí? Inicial, né? Uma nova ação. Né? Vamos lá, ó. Novo CPC, isso vai modificar também. A reconvenção era um auto em apartado, né? Ou seja, é aquela típica peça junta e separado. Né? Separada, mas tem que ser oferecida juntamente com a contestação. Isso acabou com o novo CPC. Na redação do artigo 340, eu tenho que, na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção. Olha lá. Imagina o tamanho dessa contestação. Né? Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção. Proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa do seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Olha que legal. Vista a réplica, responda à reconvenção. Vista a réplica e responda à reconvenção. Teremos despachos nesse sentido. Né? Basicamente no ESAG, como que eu fazia reconvenção no ESAG? Vocês ficaram em dúvida aí, ninguém respondeu. Né? Lá atrás eu fiz um questionamento para a Secretaria de Primeira Instância do TJ. Como que eu faço a reconvenção no ESAG? E o tribunal me respondeu assim, ó, em atenção ao seu e-mail, informo que em razão das novas classes e assuntos que constam na tabela do CNJ, existe classe reconvenção no ESAG hoje? Vai lá, procura, ganha um livro, quem achar. Atualmente, a classe da reconvenção não existe. Contudo, o correto procedimento para a reconvenção é distribuir como petição inicial, obedecendo o rito do processo principal, com a informação de que trata de reconvenção. O distribuidor recepcionará e encaminhará em cartório, que procederá ao entranhamento da reconvenção nos autos. Né? Então, é um trabalho. Você tem que indicar na peça. Isso acabou. Né? Acabou. Agora, petição intermediária. E qual que é o nome dessa petição intermediária? Contestação, muito bem, muito bem. Em síntese, senhores, olha lá que legal, não é só reconvenção e exceção, impugnação de justiça gratuita, impugnação ao valor da causa, exceções, falsidades. O réu poderá articular todas as defesas na contestação. Aí eu fico olhando esse advogado, tentando entender a petição 10, sentença 10 do TJ de São Paulo, né? Imagina lá, né? O TJ de São Paulo lança um programa, petição 10, sentença 10, né? Escreva a sua petição em 10 laudas e a sentença não vai ser em 10 dias, não, como a gente esperava. E você terá uma sentença bacana. Como é que vão fazer isso aí agora? Sentença é 10 de legal, de bacana. Como é que eu vou fazer isso agora? Né? Ele não sabe como é que vai fazer. Audiência de instrução. O que nós tivemos de modificação na audiência de instrução? Estamos avançando no processo. Basicamente, não tivemos muitas modificações. Uma espinha de peixe atravessada na garganta de todo advogado, foi a inserção desse termo, né, que o juiz exerce o poder de polícia, e assistindo aqui o congresso do professor Zakimi, um dos palestrantes bem colocou, né, o juiz vai spray de pimenta, né, enfim, não sei como é que vai ser o exercício do poder de polícia, agora presidindo as audiências. A audiência, temos um ponto negativo, temos um ponto positivo. Né? A audiência poderá ser adiada por atraso injustificado do seu início do tempo superior a 30 minutos do horário marcado, devendo ao juiz, a requerimento do advogado,
proceder com a publicação da nova data. Isso não tem no antigo CPC. Uma modificação interessante, embora não tenha relação com o processo eletrônico, cabe aos senhores conhecer. Memoriais, também uma modificação simples, mas que ajuda. Né? Memoriais, ninguém vai fazer alegações orais, finais, pode apresentar memoriais. E aí, excelência, quanto vai dar? Né? 5, 10? Está fixado por lei agora, 15 dias. Tá? Então, não tem aquela barganha, não, 10 dá. Né? Não, 15 dias fixados por lei na audiência de instrução. Aquilo que os senhores estavam esperando não existe. Né? Eu falar, nossa, a audiência agora é eletrônica, você assina sua ata com token. Não, vai continuar do mesmo jeito. Né? Não houve nada no sentido de trazer esses autos para o processo eletrônico efetivamente, né? E não repetir autos. Né? Então, basicamente, vai ter ata impressa, você vai assinar com a caneta, você não precisa levar seu token para uma audiência, a menos que você vá juntar a contestação antes, para quem faz trabalhista, né? Com o tempo de antecedência. Isso é digitalizado, disponibilizado. Depoimentos são gravados e você tem que implorar para que eles sejam transcritos. Ou, quando muito, o senhor leva o seu DVD para pedir uma boa vontade do escrevente em gravar no DVD o depoimento. Tanto é que tem uma disposição expressa agora no sentido de que, quando o recurso for em autos não eletrônicos, eles só vão transcrever se o tribunal não tiver um jeito de receber esses áudios eletrônicos. Né? Então, eu não quero realmente pôr a mão em nada nesse sentido. No entanto, nós temos algumas novidades que eu entendo interessante passar para os senhores. E uma delas é a gravação. A audiência ela poderá ser gravada com imagem e áudio no meio digital, mas até então era uma gravação oficial. Agora, a parte também pode fazer a sua gravação, independentemente de autorização. Então, chegar, pega o gravadorzinho, põe na mesa, bom dia, excelência. Processos de família, vai ser bem útil isso, viu? Sabe aquelas questões que, para de gravar, né? Então, agora nós temos uma garantia. Eu vejo isso aí muito interessante, muito interessante. Leva uma equipe, então, desculpa, leva uma equipe na imagem, leva uma equipe de filmagem? Não, leva um gravadorzinho, né? Celular e grava, Posso gravar com o meu celular? Quantas situações os senhores sabem, conhecem de pronunciamentos que não foram gravados, registrados e que não caiu bem, né? Estava errado. Agora nós temos essa garantia. Esperamos que a Dilma não vete. Né? É importante que esse parágrafo 6º mantenha onde ele está. Das provas. Provas, como eu disse no começo, se eu fosse falar de provas aqui, é o curso da ESA, não dá para falar tudo que mudou de prova. Mudou prova pericial, prova documental, falar só o que é básico para que os senhores possam investigar e aprofundar em relação às provas. Inversão do ônus da prova. Agora, o juiz pode inverter o ônus da prova, é uma disposição não só mais prevista, né, no TDC e assim por diante, mas está consignada no 370 do novo CPC. E as questões que nós temos aqui para colocar. Primeiro, momento dessa inversão do ônus da prova, qualquer momento, no saneamento, né? E, principalmente, como vai ser aqui o recurso ou a manifestação daquele que não concorda com a inversão do ônus da prova. A princípio, um agravo, uma decisão interlocutória, só que agora eu tenho rol do que é cabível no agravo, ressuscitei o Código de 39, questões em zona cinzenta. Não tenho resposta. Né? Quem tiver, estou à disposição a gente discutir também como vai ser o momento, qual a peça e como eu vou fazer isso no SAGE, ou de forma oral. Né? Ata notarial, interessante colocar, a legislação agora cria a ata notarial, ela é criada pela lei dos tabelionatos, mas agora ela é incorporada no novo CPC, a ata notarial, né? Ou seja, vai num tabelionato e ele constata a existência de um fato ou ato e aquilo tem fé pública. Essa foi uma inserção, sem mudanças em relação à força dos documentos digitalizados. O advogado, quando digitaliza um documento e junta num processo, ele faz a mesma prova do original, desde que não haja um incidente de falsidade nesse sentido. Lembrando sempre que documento digitalizado, os originais devem ser guardados por quanto tempo? 2 anos após o trânsito em julgado. 2 anos após o trânsito em julgado, ou pelo prazo da ação rescisória. Tratando-se de cópia de título executivo, nós já sabemos disso, dá para executar a cópia, lógico que dá, o juiz pode determinar o depósito em cartório. Isso não estava em lugar nenhum. Né? Nós interpretávamos com base na Lei 11.419 e nas resoluções. Se pode digitalizar, o cheque é um título, mas é um documento, se o juiz exigiu, junto. Agora já está pacificado o parágrafo 2º do artigo 422. Se o juiz quiser, você apresenta o título em cartório e executa, logicamente, com o digitalizado.
Arguição de falsidade também pode ser suscitada, né? Prazo de 15 dias, aumentou um pouquinho o prazo da arguição de falsidade. Lembrando que a arguição de falsidade é petição intermediária, tá? Não é petição inicial, por favor. Documentos eletrônicos serão admitidos, desde que produzidos e conservados com observância na legislação específica. Qual que é a lei específica? Lei 11.419. Reconhece os documentos, a prática de atos processuais por meio eletrônico. Prova testemunhal não tem muitas modificações no que diz respeito a processo eletrônico. Basicamente, o sistema inquisitorial ele cede espaço às perguntas diretas, em que o advogado poderá inquirir a testemunha diretamente, não mais no sistema pergunta, juiz, repassa, defere ou indefere. É interessante citar isso para os senhores também. Esse depoimento vai poder também ser gravado, né? E aí vem aquela disposição que eu citei aos senhores e às senhoras, né? Se houver recurso em processo em autos não eletrônicos, o depoimento só será digitado quando impossível o envio pela via eletrônica. Então, cada vez mais difícil a gente ter a transcrição daquilo que é gravado. Pô, eu não estou pedindo transcrição, eu estou pedindo pelo menos que você disponibilize no SAGE um áudio, não é isso? Agora, tu não me coloca um áudio no SAGE, porque diz que não é possível anexar o áudio no SAGE, e não transcreve. Como é que fica essa questão? Dá para anexar áudio no SAGE, senhores? Não dá, né? É PDF. E esse é um problema que nós estamos enfrentando. Sentença, o que muda na sentença? Basicamente, tem muitas mudanças na sentença. O juiz agora vai ter realmente que enfrentar cada ponto. Embora deva ser concisa, ele tem que enfrentar cada ponto argumentado. Aquele velho embargo de declaração que você entrava, que o juiz se omitiu, e ele falava embargos com efeito infringente, eu não sou obrigado a enfrentar todos os detalhes, isso é fixado. Mas o ponto que eu acho interessante aqui citar aos senhores é o cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença sempre gerou muita polêmica, né? A legislação, a redação do artigo 475J, aparentemente é algo que flui. Condenado, não pagou em 15 dias, o montante será acrescido de multa e percentual de 10%. Né? E a requerimento do credor, vai se iniciar o mandado de penhora. E do mandado de penhora e avaliação, nasceria o prazo de 15 dias para que a parte contrária, a parte vencida, apresentasse a sua impugnação. A dúvida que tinha, bom, mas eu tenho que requerer esse inicial ou só faço o requerimento do mandado de penhora, deixo fluir os 15 dias? Cada advogado fazia de um jeito. A maioria já sabia, requer e requer. Ou seja, 2 requerimentos. O primeiro, para cumprir a sentença, o segundo, para expedir o mandado de avaliação e penhora. No novo CPC, um requerimento só. Cumprimento definitivo de obrigação de pagar, você faz um requerimento só, um requerimento de cumprimento de sentença, e o executado vai ter que pagar em 15 dias. Transcorrido o prazo, não pagando voluntariamente, inicia-se automaticamente o prazo de mais 15 dias para que ele possa apresentar a sua impugnação. Ficou claro? Um requerimento só. Um requerimento só, 15 dias não pagou, final de 15 dias para que ele apresente a sua impugnação. Não preciso fazer como eu faria hoje. Eu teria que requerer, né, o mandado de penhora e avaliação, e do auto nasceria, então, o prazo de 15 dias para impugnar. Uma pequena modificação. Cumprimento provisório de sentença também. Existe essa previsão no novo CPC. Lógico, né? Em sendo autos não eletrônicos, você vai ter que instruir o seu cumprimento provisório de sentença com essas cópias das peças. Decisão exequenda, certidão de interposição do recurso, procurações. Se for auto eletrônico, você não tem que juntar nada. É só a petição. Se for auto não eletrônico, o processo subiu, cumprimento provisório de sentença, então você tem que formar essa documentação. Ok? Tudo bem? Bom, o cumprimento de sentença ele vai seguir as regras do título e o devedor poderá ser intimado também por meio eletrônico quando, eventualmente, não tiver procurador constituído nos autos. Né? Isso gera uma preocupação, porque vai ser por e-mail, né, por WhatsApp, ele vai te interpelar no chat do Facebook. Né? Nós não sabemos como é que vai ser isso. Não tem procurador constituído e ele será intimado por meio eletrônico. Qual meio eletrônico que a parte acessa hoje? É o e-mail e o Facebook. Né? Então são situações também que carecem de uma maior apreciação. No SAGE, cumprimento de sentença, petição intermediária. Tá? Alguns tribunais, no cumprimento de sentença provisória, exigem a petição inicial.
No SAGE, vocês podem ver no SAGE de São Paulo que tem até a categoria cumprimento de sentença na petição inicial. Mas uma simples petição intermediária que será juntada e dará início, então, ao cumprimento de sentença. Ok? Pequena respirada e vamos para os recursos, né? Estou caminhando para o final. Quais são as principais modificações em relação aos recursos no novo CPC? Repito, de forma objetiva, sem entrar em dialética, em discussão, se é cabível, se não é cabível, mas especificamente no que diz respeito ao processo eletrônico. Primeiro, não só em relação aos recursos, mas em relação a todos os prazos. Eles computar-se-ão em dias úteis. Tá? O que isso vai refletir na indisponibilidade do sistema? Nada. Nada. Não vejo nenhum problema na indisponibilidade. Né? Você vai ter mais prazo porque vai contar em dias úteis, inclusive para recursos. E aqui vem a pedra no sapato, e aqui vem a espinha de peixe na garganta dos magistrados. O artigo 12 do novo CPC. Ordem de julgamento. Os juízes e tribunais deverão atender à ordem cronológica de conclusão para proferir a sentença ou acordo. Os juízes, enfim, completamente contra esse artigo, no sentido de que quem manda na minha vara, na minha comarca, sou eu. Se eu tenho prazo, eu tenho que cumprir prazo, pouco importa a ordem. O importante é que eu cumpra com eficiência e isso é gestão judiciária. Esse é o discurso dos debates e congressos que eu tenho frequentado nesse tema. E eles fundamentam isso com a ação penal 470. Imagine a ação penal 470 do mensalão, ordem cronológica, quanto tempo ela seria julgada, e a imprensa em cima, e assim por diante. Enfim, isso foi mantido, é uma garantia nossa, ordem cronológica. E o mais importante no que diz respeito ao processo eletrônico, a lista dos processos aptos a julgamento, elas devem estar permanentemente à disposição para consulta pública no cartório e na rede mundial de computadores. Vamos ter que correr atrás de fazer isso. Implementar na lista, na rede mundial de computadores, logicamente no sítio do Tribunal de Justiça. Julgamento virtual. O julgamento virtual é algo que ocorre, mas que causa estranheza ainda para alguns colegas, que um belo dia abrem o SAGE e está lá o relator com o texto, e de repente, um documento, e depois mais 3 documentos comprovando, confirmando, seguindo o voto do relator. O julgamento virtual agora ele está consignado na legislação, artigo 940. Nos casos, pode ser assinado eletronicamente, e nos casos que não se admita sustentação oral, pode-se optar pelo julgamento virtual, onde o relator profere seu voto, submete o documento eletronicamente aos demais desembargadores e eles então manifestam a sua posição. Se seguem ou não seguem o voto do relator. Não existe sessão. Ponto. Não é marcado sessão. A grande diferença é essa. Eu estou gostando muito do julgamento virtual. Começou, pelo menos para mim, foi muito útil em alguns casos, alguma mudança até de entendimento. Bom, e se você não quiser o julgamento virtual? Simplesmente vai fazer uma petição, uma petição que o novo CPC chama de oposição ao julgamento virtual, eletronicamente, e não precisa fundamentar. Simplesmente, qualquer das partes poderá juntar no prazo de 5 dias oposição ao julgamento eletrônico. A oposição não necessita de motivação, sendo apta a determinar o julgamento em sessão presencial. Tá? Julgamento virtual em São Paulo já é bem conhecido de nós todos, resolução 549 de 2011, e agora passa a ser lei, uma realidade na lei federal. Bom, questões por ESAGE. Feriado local. Como que eu vou juntar a explicação sobre um feriado local? Considerando que os prazos agora correm em dias úteis. Não se tem respostas. Basicamente, você vai juntar a comprovação do feriado local na peça que você está praticando. Assim como você hoje, como a doutora hoje já fazia, diante da indisponibilidade, juntava o quê? O extrato de que ficou fora do ar. Então, não tem muita novidade em relação ao processo eletrônico. Não tem categoria definida no SAGE. Tá? Então, basicamente, petições diversas e a oposição ao julgamento virtual. Milagre, como que eu faço isso no sistema? Petição intermediária. Se o senhor ou se a senhora prestar atenção nos julgados, nas publicações de julgamento virtual, vocês vão perceber que o tribunal nos ensina a como peticionar a oposição. Como nesse caso aqui, uma oposição de 2013, admitido somente peticionamento intermediário eletrônico. Então, oposição ao julgamento virtual, peticionamento intermediário
eletrônico. Ok? Prazo para interposição do recurso conta-se da data em que os advogados, né, foram intimados e, excetuados os embargos, aquilo que eu disse aos senhores, o prazo para interpor recurso e para responder-lhes é de 15 dias. Então, zera tudo que nós conhecíamos até então. O recorrente comprovará a ocorrência do feriado local, como eu disse aos senhores, no ato de interposição do recurso. Então, basicamente, no ato, você vai lá e faz a juntada, lógico, se protocolou isso intempestivamente. Preparo, modificação muito importante para nós que lidamos com processo eletrônico. A insuficiência do preparo gerava o quê? Inadmissibilidade do recurso, deserção, né? Uma coisa extremamente... Tem que entrar com ação rescisória, é um negócio muito complicado para advogado. Anotem aí, artigo 1004, parágrafo 2º. A insuficiência do preparo, inclusive do porte de remessa e retorno, implicará em deserção se o recorrente, intimado na pessoa do seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Né? 1282, 1284 para a segunda instância agora. Né? Ou seja, a possibilidade de você complementar o preparo. Isso é muito importante, uma inovação que eu reputo uma das mais importantes. Né? É dispensado, todos nós já sabemos, né? Tem resolução, tem comunicado do TJ sobre isso, mas não custa ressaltar que agora, em vez de comunicado, virou lei. Eu não pago porte de remessa e retorno para processo eletrônico. Não custa falar. Vira e mexe, tem um colega lá no grupo que está perguntando a mesma coisa, o mesmo ponto. E aí que vem o interessante. Né? Uma situação é a insuficiência do preparo. Outra situação é você não ter juntado nada. Não ter preparado. Né? Se você não preparou, o recorrente que não comprovou o recolhimento do preparo, inclusive de porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso, será intimado na pessoa do advogado para realizar o recolhimento em dobro. Ok? Complementação de preparo, 5 dias. Não preparou, vai ser intimado para recolher em dobro. Melhor do que perder, né? Melhor do que deserção, melhor do que inadmissibilidade. Né? Ok? E aí vem um ponto que, mais uma vez, faltou o legislador tratar de um assunto que é tão relevante para quem lida com o processo eletrônico. Por um lado é interessante, por outro ficou uma lacuna. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará na pena de deserção, cabendo o relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias. Pergunto, e as custas ilegíveis? Era importante estar aí também, não? Quantas deserções aí, né? Por conta de problemas na digitalização, visualização. Às vezes o problema não é seu, o problema é lá. É uma lacuna. Acredito que pode se aplicar o parágrafo 7º do artigo 1004. Mas seria muito importante que isso fosse consignado já. Né? Que a ausência de elegibilidade, a parte tem que ter a oportunidade para poder comprovar, digitalizar de algum modo as suas custas. Apelação. Falamos então dos recursos em geral, vamos falar dos recursos em espécie. Né? Nós não temos mais, então, a admissibilidade em primeira instância, sobe tudo. Está lá, artigo 1007, parágrafo 3º, recebida a apelação, os autos serão remetidos ao tribunal, independentemente do juízo de admissibilidade. Ou seja, acabou o artigo 518 do CPC. Né? O juiz não receberá recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com súmula do Tribunal Superior de Justiça, do Supremo e assim por diante. Sobe tudo. O relator vai fazer esse papel. Né? Petição intermediária de primeiro grau. Apelação é petição intermediária de primeiro grau. Nada muda, não se faz apelação em segundo grau, tá? Não custa nada a gente trazer aqui. A apelação vai ter efeito suspensivo, tiraram, colocaram, a grande frustração de muitos processualistas, que o efeito suspensivo poderia ser a exceção e não a regra, por enquanto é isso que está passando o texto, a legislação projetada, próxima de se tornar a lei, o novo CPC. Agravo retido. Né? Basicamente, nós tínhamos das decisões interlocutórias o agravo, que via de regra seria retido, salvo em caso de urgência, risco de perecimento do direito, entre outras situações. E o agravo retido ele ficava aguardando por ocasião e se interposta a apelação, ele seria apreciado. Né? Até aí nenhuma novidade. Estava lá no artigo 522. Né? Agravo retido não dependia de preparo. O agravo retido, senhores, tchau.
está eliminado. Não existe mais agravo retido. Basicamente, da sentença, cabendo apelação, as questões prejudiciais não precluem e você poderá alegá-las em preliminar de apelação. Ah, mas o que muda? Não, basicamente, o agravo retido era a mesma forma. Né? Ficava lá aguardando por ocasião da apreciação da apelação. Agora, basicamente, você não precisa agravar na hora, não preclui. Na apelação, você vai alegar a sua matéria relativa ao agravo retido, porque elas não ficam cobertas pela preclusão. Ok? Isso em relação ao agravo retido. Então, basicamente, não existe mais. E aí tem algumas questões que são complexas, né, que nós podemos fazer uma reflexão aqui. O agravo de instrumento, no Código de 39, ele tinha um rol exaustivo das hipóteses de cabimento. No Código de 73, toda a decisão interlocutória. No Código, agora, no novo CPC, um rol também de admissibilidade, dos casos em que é cabível. Imagine um caso, então, de uma manifestação sobre a incompetência. Um caso de urgência, em que não cabe o agravo de instrumento, por disposição da legislação, e você não pode aguardar essa questão para ser suscitada lá na frente, ou seja, lá por ocasião da apreciação da apelação. Como é que fica a parte nessa situação? Se eu for esperar lá na frente, mandado de segurança. Né? Se eu for esperar lá na frente definir competência, incompetência relativa, prorroga, e aí o dano já está causado. Né? Então, nesses casos, a doutrina tem esclarecido a todos nós que é o caso de mandado de segurança. Por exemplo, a decisão relacionada a uma prova que tem perigo de perecer, eventualmente não cabendo no rol de agravo de instrumento. Não posso aguardar que isso seja apreciado em preliminar de apelação. Mandado de segurança. Tá? Então, podem se aprofundar nesse sentido, que existem já uma série de discussões nas hipóteses de cabimento do mandado de segurança. No ESAG, algumas questões que eu coloco aos senhores. Qual a categoria da manifestação sobre as preliminares oferecidas em contra-razões? Olha só. Olha lá. Da sentença cabe apelação. As questões resolvidas em fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, ficam cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contra-razões. Sendo suscitado em contra-razões, o recorrente, o apelante, será intimado para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas. Legal. E aí, vou lá no SAG como? Tenho lá. Recorrente, nas contra-razões, ele fez, então, as preliminares. Eu vou ter que me manifestar. O tribunal vai precisar regulamentar isso. Nós não temos a categoria para que isso seja feito. Sabemos que é o quê? Peticionamento intermediário de segundo grau, mas não sabemos a categoria específica para isso. Nossa sugestão é que no SAG o advogado possa marcar os assuntos preliminares, né? Ou seja, para que, assim como ocorre no PJE, onde eu classifico assuntos, isso pode facilitar e agilizar esse procedimento. Agravo de instrumento. Agravo de instrumento agora tem hipóteses definidas de cabimento, mas não nos cabe aqui, vamos falar tão somente de processo eletrônico. Formação do instrumento, né? Tinha que fazer cópia, né, da decisão recorrida, petição, procuração, todos aqueles documentos, né, do inciso 1 e do inciso 2, né, para que eu pudesse formar o meu instrumento. Né? Fazer cópia da declaração de documentos, decisão agravada, certidão de intimação, tudo que os senhores já conhecem. Basicamente, se os autos forem eletrônicos, você não precisa mais juntar as peças referidas no inciso 1 ou inciso 2. Ou seja, olha lá que legal, hein? Isso é bacana. Se os autos são eletrônicos, você não precisa mais juntar cópia da petição inicial, contestação, petição que seja a decisão agravada, própria decisão, certidão respectiva da intimação, ou outro documento que comprove a tempestividade, procurações outorgadas ao agravante ou agravado. Hoje, mesmo os autos sendo eletrônicos, eu tinha que comprovar ou não? Tinha que comprovar. Artigo 526, a petição de informação do agravo. Basicamente, olha lá que interessante, você vai poder, a petição de informação do agravo existe? Ela é um dever? Ela é um dever hoje. No código, no novo CPC, ela não é um dever se o processo for eletrônico. Olha que bacana. O agravante poderá requerer a juntada dos autos do processo de cópia da petição de agravo. Agora, se os autos não são eletrônicos, ele tomará essa medida. Então, eu não tenho mais o dever de informar. Na dúvida, gente, continuo informando, tá?
Porque, sabe o que acontece? Eu já falei com um monte de juízes, com desembargadores, eles não têm acesso aos autos da primeira instância. Não está linkado, inclusive a gente discutiu isso no grupo, ele tem que sair da tela dele, entrar lá. Então, assim, na dúvida, informa. O juiz de primeira instância não tem acesso à segunda. O juiz de segunda não tem acesso à primeira. Ou seja, é uma garantia muito útil para a gente, não ficar anexando PDF até altas horas. Mas, por hora, vamos continuar fazendo como sempre foi. Ok? Interposição por e-mail, isso aqui eu não entendi. Né? O Dr. Marcos já levantou uma questão estranha. Essa é outra questão estranha, que trata do agravo. No prazo do recurso, o agravo será interposto por transmissão de dados do tipo facsímile, nos termos da lei. Ressuscitou-se. Aquilo que eu disse no começo. A resolução 551 tinha extinguido o fax. A lei do processo eletrônico no artigo 20, salvo engano, que é incompatível com o processo eletrônico. O agravo você usa o SAGE. E aí no prazo você pode mandar por transmissão eletrônica e depois fazer a juntada dos originais. O que eu pressuponho seja? O sistema está fora do ar. Olha só a evolução, né? O sistema está fora do ar. Você vai e manda por fax, por e-mail, depois você promove a juntada dos originais no sistema. Senhores. Vamos que vamos, né? Olha lá que interessante, na falta de cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do recurso de instrumento, deverá o relator aplicar o disposto no artigo 930. O que é o artigo 930? Basicamente é o prazo dos 5 dias que nós temos agora, não só para apelação, mas também no agravo de instrumento, para complementar o agravo ou complementar o preparo. É uma garantia. Essa semana no grupo uma colega peticionou um agravo sem um documento. E ela tinha até meia-noite. E a dúvida suscitada no grupo e agora? Emendo, protocolo outro, preclusão consumativa. Ficou essa questão no grupo lá. Cada um tratando, cada um deu a sua opinião no grupo. Se o novo CPC estivesse em vigor, tranquilamente nós iríamos informá-la, doutora, acalme-se. Tem 5 dias para regularizar. Ok? Caiu, né? Recebido o agravo de instrumento no tribunal, distribuído incontinente, o relator negar seguimento liminarmente nos casos, poderá requisitar informações do juiz da causa prestará no prazo de 10 dias. Agora, recebido incontinente, o relator ainda pode negar seguimento, mas não está previsto mais o pedido de informações. Não tem mais o pedido de informações. Essa é a redação nova, pode ter distorções, acredito que estou com a mais atualizada, não existe mais o pedido de informações. Incumbe ao relator, está lá, né? Não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado, que contraria a súmula, a decisão do STJ, do STF e assim por diante. Então, basicamente, agravo de instrumento, só para revisar aqui, é petição inicial de 2º grau. Se for eletrônico, dispensados os documentos. Dispensados os documentos do agravo. Se for eletrônico, dispensada a informação do agravo. O verbo é poderá. Eu não tenho obrigação, mas nós convencionamos que nós vamos fazer do mesmo jeito. Ocorre que isso não foi ajustado no sistema, foi o que eu disse a vocês. Primeira instância, olhar a segunda. E essa é uma questão prejudicial para que a gente possa pôr em prática isso, não ter que anexar PDF. Agravo interno, ou agravo regimental. Aquele agravo cabível das decisões do relator, caberia aí o agravo interno, seguindo as mesmas regras, o regimento interno do tribunal. Esse agravo aumentou o prazo dele, ele não é mais de 5 dias, recurso. Nós temos agora o agravo interno com 5 dias, com 15 dias, e como que ele funciona no SAGE? Petição intermediária de 2º grau, agravo interno é sem custas, petição inicial, depois recurso interno, petição intermediária, categoria recurso interno e finalmente agravo regimental, classe 206. Não confundir o agravo interno com o agravo da decisão que denega o recurso especial e o recurso extraordinário. São 2 agravos, agravo interno, decisão do relator. Agravo que denega recurso especial e recurso extraordinário. Permanecem no CPC. E como eu vou peticionar? Está lá, perguntei para o SPI do Tribunal de Justiça. E a resposta foi essa. Os recursos especiais e extraordinários, petições, razões e contrarrazões, bem como os agravos contra inadmissibilidade de tais recursos,
agravo de despachos denegatórios de recurso especial e extraordinário. São petições intermediárias, devem ser protocolizadas eletronicamente somente em processos que tramitarem nesse formato no tribunal. Caso o seu processo tramite no formato físico, sua petição, logicamente, o princípio da separação deve ser físico. Então, tanto o agravo interno ou regimental, como o agravo da inadmissibilidade dos recursos, petição intermediária. Embargos infringentes, né? Nós tínhamos a previsão dos embargos infringentes, o doutor Oscar até pontuou, ficou feliz, né, quando os embargos infringentes, quando ele recebeu a notícia dos embargos infringentes, né? E a boa notícia é que os embargos infringentes, nós lembramos lá no Código de 1973, decisão não unânime, houver reformada em grau de apelação, sentença de mérito ou houver julgado procedente ação rescisória. Né? Os embargos infringentes da decisão que não admitia, cabia o agravinho também, né? Um outro agravo, terceiro agravo previsto no nosso CPC em 5 dias para o órgão competente. Embargos infringentes não existem mais. O doutor Oscar lembrou, falou, puxa, que maravilha, né? Os embargos infringentes não existem mais. E pensar que o pessoal do Mensalão foi salvo nos embargos infringentes. Estou feliz, não existe mais. Eu falei, não existe mais, agora é de ofício. Não existe mais, você não precisa mais entrar com os embargos infringentes. Julgamento não unânime em sede de apelação independe de provocação da parte. É um procedimento técnico do tribunal, que vão chamar mais desembargadores e vão tentar resolver essa questão não unânime. De ofício, você não faz mais nada. Ou seja, continua existindo uma medida tomada pelo próprio tribunal. Né? Então, embargos infringentes e agravinho vão sumir do ESAGE, sempre linkando com o processo eletrônico, não faz sentido, então vão desaparecer da classe e dos assuntos do SAGE. Caminhando para a conclusão, acredito que eu passei os principais pontos que têm a ver com o processo eletrônico, já me preparando para concluir. Alguns pontos engraçados, não poderia deixar de citar, como a restauração de autos eletrônicos. Né? O novo CPC ele traz a seguinte disposição no seu artigo 710, verificado o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz de ofício a qualquer das partes ou o Ministério Público promover-lhes a restauração. Né? Ou seja, você vai começar a andar com um pendrive à sua disposição e, eventualmente, você terá que restituir os autos eletrônicos, porque eles podem desaparecer, né, do sistema. Um delete lá do sistema. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Né? Isso já existia de uma forma diferenciada em relação à segunda instância para as instâncias superiores, e agora eu tenho em relação à primeira para a segunda instância. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. FGTS 1999-2013. Assinatura básica de telefonia telefônica. O dever dos provedores em informarem os chats do WhatsApp. São demandas repetitivas. Pode ocorrer já a disposição legal, já questão eminentemente de direito. Esse incidente pode ser suscitado da primeira para a segunda instância e, resolvido o incidente, os juízes têm sim a sua possibilidade de entendimento, de interpretação, mas eles devem seguir o incidente. Basicamente, os senhores devem se aprofundar nisso, o processo pode ficar suspenso por até 1 ano, até mais de 1 ano, os processos relativos a isso. E o que diz respeito a processo eletrônico, eu tenho que citar o artigo 976, parágrafo 1º, que vai decorrer a obrigação dos tribunais de manterem um banco de dados, uma base de dados específica, comunicando todos os incidentes que estão sendo resolvidos ou que já foram averiguados e que já foram decididos a respeito. Okay? Basicamente, o STJ, um exemplo aqui, né, incidente de resolução de recursos repetitivos, você já pode consultar, mas isso vai ter que ser implantado também no âmbito dos tribunais estaduais. Okay? Não existe categoria, deverá ser implementada. Ok. Disposições finais, então, a respeito. O último artigo que trata do novo CPC e que tem relação com o processo eletrônico, ele traz uma disposição tanto quanto estranha. Né? Ele diz que os atos processuais praticados por meio eletrônico até a transição definitiva da certificação digital ficam convalidados, ainda que não tenham observado os requisitos mínimos estabelecidos por este código, desde que tenham atingido a sua finalidade. Enfim,
choveu no molhado, já tem a regulamentação da prática de atos processuais, isso aí só gera margem para que pessoas possam praticar atos por outros meios e amanhã possam falar que eles estão legitimados a respeito dessa prática. Ok? Em síntese, essas eram as minhas considerações. Eu procurei fazer de uma forma rápida, 1h27 de exposição. É lógico, senhores, que existem muitas outras questões que precisam ser avaliadas. Meu objetivo aqui não foi discutir pertinência, dialética, interpretação, mas tentar mostrar aos senhores o que muda ao processo eletrônico. Efetivamente não existiram grandes mudanças. O legislador perdeu uma grande oportunidade de poder fazer frente, melhorar, aprimorar o processo eletrônico. Não é possível que um código possa ressuscitar o fax, possa tratar de e-mail e ainda faça menção a telegrama, um código que vai ser sancionado no ano de 2015. E fica essa reflexão, nós temos muitas discussões, se era cabível, se não era cabível. Ouvi muitas pessoas dizerem que 80% do código é replicado no anterior, seria o caso de uma reforma, de uma nova legislação. O principal argumento para o avanço do novo CPC foi esse, né? A morosidade da justiça brasileira. Nós precisamos tratar não só a morosidade, mas precisamos desestimular a demanda, mas nós temos que ter em mente aqui também o que a professora Tereza Arruda Alvim bem coloca, né? Que a litigiosidade, ela não vem do processo, não é o processo que gera litigiosidade, é a própria sociedade, né? Ou seja, para combater a litigiosidade, nós temos que passar pela nossa reflexão, a própria reflexão interna de gestão de litígio, e atuar como uma pessoa capaz de resolver litígios, e não receber um cliente logo pela manhã e à tarde já ingressar com a ação. Isso passa não só pelo judiciário, passa por nós, e a mensagem que eu deixo é essa: não esperem milagres no código. Código não retira litigiosidade, código não afasta a morosidade, isso vai passar por um processo de gestão do judiciário. Com base em tudo que nós vimos, será que realmente essa morosidade da justiça brasileira ela vai ser resolvida com esse novo CPC? Fica aí a reflexão da advogada em termos de processo e peticionamento eletrônico, né?